Olá, olá. Eu estou aqui num cenário diferente, né? Dá pra você ver. Eu estou aqui na FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, no bairro Planalto, em Belo Horizonte. Um ambiente tranquilo, agradabilíssimo. Você pode ver as árvores ao fundo, ao lado, enfim. E eu estou aqui com uma pessoa muito querida que tinha um tempo que eu não via, foi minha aluna e agora está fazendo doutorado aqui na FAGE, doutorado em Teologia, que é a Miriam Zanutti. Cadê ela? Olá, gente. Chegou. Boa tarde, bom dia, boa noite. A Miriam é uma carioca radicada aqui em Minas Gerais e fazendo doutorado. Ô Miriam, fala pra gente, fazendo um favor, qual é o tema da sua pesquisa aqui na Faculdade Jesuíta? O tema da minha pesquisa é histórico-teológico. Eu vou falar sobre o movimento abolicionista brasileiro do século XIX, com a releitura teológica nesse século, porque o movimento abolicionista, ele quando começa a luta, né, muito intensa, que a partir mais ou menos de 1868, a gente faz esse cálculo de 20 anos, que foram o período mais intenso, eles começam a ter na presença do movimento, você tem várias pessoas, né? O movimento brasileiro, ele vai se alimentar e beber de fontes estrangeiras, como dos Estados Unidos, o movimento abolicionista inglês, que foi de suma importância, até por causa das leis que a Grã-Bretanha impôs sobre o Brasil, né, a lei do tráfico do escravo e tal. E então o Brasil vai beber dessa fonte, né, da Anti-Slavery Society, tanto da britânica quanto a americana, a francesa, a espanhola, principalmente a inglesa e também a americana. Então o movimento no Brasil, ele vai ter pessoas de várias classes sociais, de vários tipos. Então você vai ter o padeiro, o comerciante, o homem, a mulher, a adolescente, o jornalista, a pessoa comum, né, a dona de casa, todos vão fazendo parte do movimento abolicionista. E com isso você tem, dessas pessoas, você vai ter cristãs, pessoas cristãs. Protestantes menos, que o país era de predominância católica, Claro, mas você claro. já tem na segunda metade do século XIX a presença dos protestantes, fundando igrejas, como os presbiterianos, a metodista wesleyana, Ashbel Green Simonton, John Wesley, tudo, o Calley, tudo eram abolicionistas. Então eles trazem em suas bagagens evangelísticas de plantação de igreja a mentalidade também abolicionista. Mas a força cristã era católica no Brasil. Então começa a entrar no movimento, começa a ter a prática, a palavra, a oração, a ênfase, trazendo contexto bíblico, trazendo versículos bíblicos. Olha. Que já é uma releitura, né, dessa teologia cristã. Porque se você vê o século XVI e XVII, você vai ver a presença cristã colaborando e corroborando com a escravidão. No século XIX, com o movimento abolicionista, você vai perceber que os cristãos já estão com outra prática. Eles já estão usando textos bíblicos para dizer, não é para ter escravidão, não é para fazer isso, é uma desonra a Cristo. Então essa releitura que eu vou focar, claro, ela é histórica, porque eu preciso entender a história do momento, a história do Brasil, a história do movimento e ver como é que essa releitura ela vai entrar no movimento. E essa prática é importante, porque o cristianismo também vai ter fundamental importância, né, para aguçar o movimento, para dar caldo, né, carne, para que esse movimento se fortaleça. Certo. No século XVIII, na Inglaterra, a gente sabe que teve o William Wilberforce, né, que é o evangélico, que foi parlamentar, né, do parlamento britânico muitos anos, e ele, a grande bandeira dele era o fim do comércio escravagista inglês. Então, teve alguma influência do Wilberforce nesse movimento anti-escravagista aqui no Brasil, ou está muito distante? Eles começam esse movimento antes, inclusive George Canning, que também é um britânico, um parlamentar britânico, que assim entre 1815 a 1820, caminha um pouco mais, ele também vai promovendo essa mentalidade abolicionista na Grã-Bretanha, para que a Grã-Bretanha assuma esse abolicionismo, entenda que não dava mais para ter tráfico de escravos, que não dava para retirar as pessoas da África da maneira como retiravam, transportando nos navios negreiros.
Esses homens já são falecidos quando na segunda metade do século XIX, que o movimento abolicionista brasileiro ele vai se fortalecer, principalmente de 1860. Eu estou dentro dessa data que é também estudado muito pela Ângela Alonso, uma socióloga, professora da USP, que é 1868 a 1888. E nesse movimento brasileiro, com os encontros que acontecem nos teatros, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os encontros iniciais do movimento abolicionista acontecem dentro da igreja. No Brasil, eles vão acontecer nos teatros. Mas os cristãos estão presentes. Só que o movimento americano, ele nasce dos quakers. Ele nasce dos protestantes. Isso é uma história incrível. Nasce ali, com a mentalidade realmente teológica cristã. E quando no século XIX o Brasil está se fortalecendo, está tendo esses encontros, os oradores, os discursos nos teatros, tem um dos momentos que tem a Associação Central Emancipadora, ela vai realizando várias conferências no Teatro São Luís, no Rio de Janeiro. Numa delas, eu não vou me lembrar se é a 20ª, se é a 11ª, eu não me lembro o número agora. Mas num desses encontros, um dos oradores, que é o Nicolau, ele comenta sobre os abolicionistas cristãos e fala: façamos como Wilberforce, como as irmãs Mott, como John Wesley, como Abraham Lincoln. Isso vai ser registrado no jornal, no periódico Gazeta da Tarde. Olha. Nessa oração dele vai trazendo tudo. Ele vai falando: mulheres, copiem as irmãs Mott, que trabalharam pelo movimento abolicionista. Então, traz a lembrança, a memória da luta desses para que reforce o movimento brasileiro. E reforce com essa mentalidade também cristã. Porque não é uma influência cristã como a gente quer comparar hoje, a religião dentro da política. Era um grupo de pessoas que tinham fé. Era você dizer, tem ateu. Não era a cara do Brasil nessa época do século XIX. Você vai ter cristãos, então eles vão pensar de forma cristã. Poxa, a minha fé diz que isso aqui está errado. A minha fé diz em Cristo, isso aqui é um absurdo. Eu, na minha pesquisa de mestrado, eu falei sobre Alice Clapp, uma menina, uma adolescente, que com 13, 14 anos, ela traduziu o Catecismo do Bom Republicano, que foi uma tradução de um jornalista francês chamado Elphège Boursin. E ela traduz esse catecismo. E ela conhecia a língua francesa, porque na escola que ela aprendeu, tinha inglês, tinha francês, o colégio brasileiro, que ficava no bairro de Laranjeiras. Ela também, de vez em quando, fazia umas outras traduções. E ela vai fazer uma pequena tradução de um texto que foi exposto na França, que chamava-se Benefícios do Cristianismo, que também é publicado na Gazeta da Tarde. E ali ela diz: o que são os benefícios do cristianismo? O cristianismo é contra a escravidão. Haverá um momento que os nossos irmãos vão entender que a escravidão não tem nada a ver com Jesus, que é uma desonra para Jesus. Você, como cristão, você se é a favor da escravidão. Então, essas releituras, que não é uma questão de impor uma religião dentro da política, é pensar o social que a própria religião tinha em Cristo Jesus. Ou todos seja, são iguais. As implicações sociais da crença, da fé. Sim. Ou seja, sim. Então naquela época já uma teologia pública antes do tempo, né? Sim. Você citou o francês aí, estou com o perdão do uso da expressão em francês que eu vou citar aqui agora. Avant la lettre. Né? Uma teologia pública antes do tempo. Ô, Miriam, nossa proposta aqui sempre é fazer vídeos curtos, mas é super interessante essa sua proposta, diferente, inovadora. Meus votos aqui de sucesso, que você seja bem sucedido, eu sei que você vai ser. Amém. Aqui na FAGE, né? A Faculdade Jesuíta, que a gente sabe que é uma escola de nível muito elevado, uma escola de excelência. Eu digo isso porque eu tive a alegria de fazer um estágio de pós-doutorado aqui. Então eu conheço, sei o alto nível que a FAGE tem. Sucesso para você, parabéns pela ideia que você teve e que essa sua pesquisa possa inspirar pessoas a pensar nas implicações concretas, sociais
daquilo que a gente crê, ou pelo menos a gente fala que crê, né? A igreja tem um papel fundamental, sempre a sua existência vai ser de confrontar sistemas que sejam absurdos, que exploram o ser humano, que descaracterizam, que coisificam. Então a igreja teve esse papel no século XIX, ela sempre vai ter que lutar contra os sistemas, né? Eu agradeço ao Carlos Caldas, meu professor querido, e que a gente possa ter esse crescimento nessa mentalidade de sempre levar o evangelho a todos. Beijo, gente. Ajude a compartilhar esse conteúdo, manda para alguém que você acha que pode fazer sentido para a vida dessa pessoa. Inscreva-se aqui no Fé Café e se você já se inscreveu, muito obrigado.